A mendiga negra vinga-se do milionário, traindo irmã invejosa e destruindo tudo. Numa tarde nublada, em uma pequena cidade escondida entre pedreiras, Lara, uma mulher de 87 anos com cabelos brancos como algodão, contemplava o passado através da janela embaçada. Seu filho Rafael, de 45 anos, tentava animá-la, mas a sombra da traição de Alexandre, seu falecido esposo, sobrevoava a cada canto da casa. No fundo, ela ainda sentia aquele aperto no peito. A lembrança de vê-lo nos braços de Natália, sua irmã mais nova, era um fantasma que se recusava a deixá-la em paz. Era o aniversário de Natália, e um convite inesperado chegou na forma de um cartão brilhante, como uma faca afiada. "Venha celebrar, a vida é preciosa", dizia. Lara segurou o convite com mãos trêmulas. Reviver o passado ou buscar a paz. A dor fazia seu estômago se contorcer e um nó se formava na garganta. Quantas lembranças dolorosas ela encararia naquela festa! A festa começava com sussurros maldosos das convidadas que, como abelhas zumbindo, criticavam e comentavam sobre o passado inquietante. As risadas ecoavam, mas Lara sentia que cada riso era uma facada. Natália, agora debilitada pela doença, parecia uma sombra do que era. O glamour que antes a cercava desaparecera, mas a arrogância parecia persistir. A tensão no ar era palpável. Cada olhada, cada gesto, era um lembrete da traição que quase a destruíra. Assim que Lara entrou, os olhares voltaram-se para ela. O silêncio se fez como um grito. Poderia o perdão ser um presente que ela estava disposta a dar? Um súbito mal-estar começou a tomar conta do ambiente. Sua visão turvava. O mundo parecia rodar. O coração pulsava como um tambor frenético. Com um forte esforço, Lara se afastou para o jardim, tentando recuperar o fôlego. Lá fora, as nuvens choravam, como se fossem cúmplices do seu desespero. Lara se lembrou de cada lágrima que derramou por causa de Alexandre. Lembrou-se de cada aliança quebrada, cada promessa esquecida. Então, Natália apareceu. Seu olhar era de dor e arrependimento. A voz da irmã soou fraca, quase implorando. "Lara, eu sinto muito." As palavras tremiam no ar, mas a dúvida pairava. Poderia Lara realmente perdoar a mulher que havia destruído sua vida? No meio da conversa, um grito cortou o ar. Natália, vítima de um mal súbito, caiu desmaiada. Uma onda de pânico percorreu a festa. Lara sentiu um frio na espinha. A vida da irmã poderia estar em jogo. A confusão no coração de Lara se intensificou. Vingar ou perdoar? Ela se lembrou de sua infância, das noites interrompidas pela risada de Natália, dos momentos bons que poderiam ser esquecidos. O peso do amor e da traição recaiu sobre seus ombros. O que estaria a dizer naquele momento tão crítico? O que era amor e o que era traição? As interseções entre os sentimentos eram uma teia complexa. Lara percebeu que, mesmo em meio à dor, o amor poderia surgir como uma fagulha de esperança. A vida a confrontava com uma decisão que ela não estava pronta para tomar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lara estava paralisada quando Natália caiu no chão, seu corpo inerte fazendo ecoar um grito de horror pelo salão. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As mulheres na festa, antes tão presunçosas, agora se aglomeravam em torno de Natália, gritando e chorando. Rafael, seu filho, correu para ajudar. Lara sentou-se em um banco do jardim, sentindo o coração acelerar. O que estava acontecendo? A razão de Natália estava em jogo, mas no fundo seu coração se debatia entre um desejo profundo de vingança e o amor fraternal que quase desejava esquecer. Enquanto Lara lutava com suas emoções, um homem de terno escuro apareceu à porta. Um detalhe curioso em meio ao caos. Ele observou a cena de longe. Antes de avançar, sua expressão grave como se carregasse um fardo pesado. O mundo à sua volta parecia desvanecer. E tudo que ela focava era o olhar daquele estranho. Havia algo nele que a incomodava. Uma familiaridade que não conseguia identificar. Precisamos de uma ambulância! Alguém gritou. O homem, permanecendo em silêncio, parecia mais interessado na reação de Lara do que nos gritos desesperados ao redor. Quando os primeiros sinais de ajuda chegaram e as pessoas começaram a abrir espaço, Lara notou uma pequena caixa que caíra das mãos de Natália ao desmaiar. A caixa era simples, feita de madeira escura. Instintivamente, Lara se levantou. Ela não sabia o que a puxava a pá. Era como se algo a guiasse. Um magnetismo irresistível. Ela se agachou e pegou a caixa, segurando-a como se fosse um tesouro. As vozes ao seu redor se tornaram um zumbido indistinto. Acompanhada por uma curiosidade maligna, Lara a abriu. Dentro havia uma série de fotografias amareladas, imagens antigas, e algumas faces faziam seu coração disparar. Havia o rosto de Alexandre em várias delas, mas com alguém que Lara nunca vira, uma mulher de pele clara, com o cabelo escuro. A beleza dela parecia ofuscar qualquer outra ao seu redor. A princípio, Lara encarou em choque. Então, uma sensação gélida tomou conta do seu ser. A mulher não era o estranha, era a própria mãe de Lara. A fúria e a dor se misturaram, uma tempestade de emoções, como se fizessem um nó apertado em seu peito. Rafael, ao perceber a expressão da mãe, aproximou-se, enquanto Natália, agora recebendo os primeiros socorros, foi levada à ambulância. Mãe, o que está acontecendo? Ele perguntou, preocupado com o colapso emocional dela. Ela estava com ele. Lara respondeu, tremendo ao reconhecer o rosto familiar. Alexandre, ele me traiu com a nossa mãe. As palavras saíram rasgadas de sua garganta, como se cortassem o ar pesado. A revelação chegou como um raio, iluminando terras inexploradas da dor e da traição. A festa se tornara um campo de batalha emocional. O homem do terno se aproximou, seu olhar agora fixo em Lara. Você não sabe da metade. O segredo que Natália guardou por tanto tempo, isso é apenas o começo. A gravidade em sua voz a fez tremer. Que segredos existiam? O que mais não tinha sido revelado? Lara só podia pensar em uma coisa. Tudo o que havia acreditado sobre sua família estava prestes a se desmoronar.
e ela estava no centro dessa tempestade. A vida como conhecia, cheia de traições e alegrias quebradas. Estava prestes a mudar para sempre. A pergunta que agora ressoava em sua mente era: quem realmente era Natália e qual papel ela realmente desempenhou em sua vida? E mais importante, quem era o homem misterioso que parecia ter as respostas? A vida como conhecia, cheia de traições e alegrias quebradas, estava prestes a mudar para sempre. O homem de terno escuro se aproximou ainda mais de Lara, seu olhar penetrante fazendo o coração dela disparar, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. "Eu sou Fernando", ele começou, a voz soando mais profunda do que ela esperava. "Foi meu pai quem lhe deu a palavra final sobre Natália. E eu sou o resultado dessa traição." As palavras dele cortaram o ar, como uma faca afiada. Lara recuou, sentindo o chão desmoronar sob seus pés. "O resultado? O que você está dizendo?" A confusão tomou conta dela, e a imagem do que acreditava saber sobre sua vida desmoronou em um instante. "Eu sou filho de Alexandre e Natália", Fernando declarou, o tom firme, mas a tristeza dançando em seus olhos. Lara sentiu um frio na espinha. "Natália é a minha mãe, e Alexandre? Bem, ele não era o homem que você pensava que era." Lara olhou para o rosto de Natália, inconsciente, sendo levada pela ambulância. Sua dor agora era uma confusão. Uma luta entre o que ela acreditava ter sido certo e o que a realidade impunha. As fitografias que segurava nas mãos eram uma carta de mágoa. Cada imagem girava em sua mente. Cada momento feliz que tinha vivido com Natália parecia um eco distante. "Como você sabe disso?" Lara perguntou, sua voz quebrada. "Você não pode trazer a verdade agora. A dor é insuportável. Eu passei anos tentando entender esse emaranhado de mentiras. Eu vi a dor que a sua família causou. E eu também sou parte disso. Por isso, vim para enfrentar, para dizer que mesmo que não pareça, essa história é sobre nós dois." Ele deu um passo à frente com uma determinação que fez Lara estremecer. "E a mais, você não é a única que foi traída." Os gritos frenéticos e confusos das mulheres na festa diminuíram, e Lara percebeu que todas estavam observando a cena. O pânico e a curiosidade em seus rostos refletiam uma tensão que se espalhava. O silêncio ganhou vida, e Lara se perguntou o que mais poderia se revelar. Havia um nó na garganta que parecia aumentar. O que mais Fernando tinha para contar? Ele estava revelando o que poderia ser a base de tudo o que ela conhecia. "É melhor você se sentar. O que vou lhe dizer agora mudará tudo", Fernando continuou, sua voz baixa. "Natália não é apenas sua irmã. Ela é muito mais. E seu verdadeiro pai, ele ainda está vivo." O mundo de Lara pareceu girar. Assim que as palavras dele penetraram seu cérebro, ela sentiu a gravidade da revelação. "O que você quer dizer com ele está vivo?" perguntou, a voz embargada, o coração acelerando com medo e esperança. "A história toda." Fernando hesitou, observando se as palavras eram realmente necessárias. Alexandre não era o único ligado ao destino dela. A verdade está escondida em um lugar que você nunca imaginou. Lara piscou, a mente fervilhando. Esperava que as respostas estivessem naquelas fotografias, mas agora sabia que o mistério ia muito além. O homem que entrou na sua vida de forma cruel estava prestes a transformar tudo o que ela conhecia em ruínas. Ela olhou para Rafael, que havia se aproximado, a expressão perplexa no rosto. "Mãe, você está bem?" ele perguntou. Mas ninguém parecia se importar com a pergunta. Como se estivessem todos presos naquela revelação horrenda. "Diga logo", Lara exigiu, a voz embargada,
quase um grito. O pânico também começou a se misturar ao desejo de saber a verdade. Vou fazê-lo. Preciso que você venha comigo, Fernando insistiu. A resposta que você procura não está aqui. A verdade está em outro lugar. As emoções explodiram dentro de Lara enquanto ela olhava para o homem, o desconhecido que detinha a chave de um passado que estava prestes a desmoronar ainda mais. Quais segredos ele realmente guardava? Uma onda de incerteza tomou conta dela. E a única coisa que sentia era um desejo avassalador de entender, de desvendar essa teia emaranhada de mentiras. Mas o que mais poderia ser revelado? O que ela realmente conhecia da sua própria história? Enquanto o caos do mundo girava ao redor, Lara se viu em uma encruzilhada. Cada escolha pesada como um tijolo que poderia derrubar todos os pilares da sua vida. A única coisa que sabia com certeza era que, independentemente da decisão que tomasse, nada seria como antes. Enquanto Lara olhava para Fernando, seu coração estava em um turbilhão. As revelações estavam se acumulando, e a verdade parecia tão pesada que ela mal conseguia respirar. O que mais ele poderia estar para dizer? A confusão e a dor a prenderam, mas no fundo havia também uma pontada de curiosidade. O que estava se desenrolando era como um filme de terror, onde cada cena era mais chocante que a anterior. Eu vou com você, Lara diz. A determinação queimava dentro dela, mas também havia um medo paralisante. O que ela estava prestes a descobrir poderia arruinar o que restava de sua vida. Fernando acenou com a cabeça, a seus olhos ainda fixos em Lara. Precisamos ir agora. Há muito que você não sabe. Ele estendeu a mão e, sem pensar, ela começou a segui-lo. Mas então, uma das convidadas da festa gritou: Olha, a Natália! O grito ecoou pelo ar e todos os olhares se voltaram para a ambulância. Lara hesitou, seu instinto a puxando de volta. Mas a urgência em Fernando a impediu de perder tempo. Afinal, o verdadeiro mistério ainda a aguardava. Ao saírem do pátio da festa, Lara sentiu um frio na espinha. O céu começava a clarear, mas o clima parecia mais denso do que antes. O cheiro da chuva se aproximava, trazendo uma antecipação de algo ainda mais turbulento. Eles caminharam em direção a um carro antigo estacionado na calçada. Quando a porta se abriu, Lara teve a estranha sensação de que algo estava prestes a mudar radicalmente. Você precisa entender que Natália não é só sua irmã. Ela também tem uma conexão que vai além do que você imagina, Fernando disse, enquanto dirigia. A cada palavra, Lara sentia que o chão se movia sob seus pés. O que você quer dizer com conexão? O que mais pode ter a ver com tudo isso? Sua voz soou quase como um grito desesperado. A raiva e a confusão a sufocavam. Fernando hesitou, mas finalmente falou. O que eu estou dizendo é que, antes de Natália ser sua irmã, ela era uma escolha. Alexandre a viu como uma oportunidade. Mas aquilo que você não sabe é que a sua mãe estava envolvida de uma forma muito mais complicada. A história é mais intrincada do que a traição simples que você conheceu. Assim que ele terminou de falar, o carro foi subitamente envolto em um silêncio mortal. Havia uma pesada tensão no ar e Lara sentiu seu estômago se revirar. A qualquer momento, alguém poderia tirar um coelho da cartola. E esse coelho era a verdade. Então, enquanto passavam por uma curva, Fernando desviou bruscamente. Tem que ser aqui, ele murmurou, olhando para um antigo casarão que parecia abandonado e em ruínas. Algo ominoso cercava aquele lugar. Nós vamos desvendar os segredos que mudaram nossas vidas para sempre. Ao saírem do carro, um grito cortou o ar.
Não do lado de fora, mas dentro da casa. Ajuda! Alguém, por favor! O som era estridente, desesperado. Lara arrependeu-se instantaneamente. Um frio gelado subiu pela sua espinha. O que estava acontecendo? Como isso se conectava com tudo o que ela acabara de descobrir? Vamos! Fernando puxou Lara em direção à porta. E sem mais hesitar, ela o seguiu. O que poderia ser? Uma armadilha? Uma verdade que iria acabar de vez com tudo? Com cada passo, a expectativa era palpável, como se estivessem prestes a entrar em um pesadelo. E quando entraram, o cenário que encontraram fez seu coração parar. No centro da sala, sua mãe, ou aquilo que parecia com ela, estava de pé, mas era diferente. Era como se uma máscara tivesse sido tirada, revelando uma verdade horrenda. Você não deveria ter vindo aqui, a mulher disse, com uma voz fria que não era nem um pouco acolhedora. Lara congelou. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu com Natália? E então, a mulher se virou lentamente, revelando um sorriso que poderia apenas ser descrito como malévolo. Você nem sabe de nada. Querida, Natália é só o começo. A revelação a atingiu com a força de um ataque. Como assim Natália era só o começo? O mistério estava ficando mais profundo e mais sombrio a cada segundo. Um novo inverso se formou em sua mente. Todos os segredos, todos os laços que Naruto e Alexandre criaram estavam prestes a desmoronar. E Lara percebeu que o que ela havia confiado poderia não ser a verdade. Uma onda de desespero invadiu seu ser. Com um grito lento e terrível, tudo começou a rodar. A vida dela e as relações que pensava compreender podiam nunca mais ser as mesmas novamente. O que mais aquela mulher estava escondendo? O que significava tudo isso? O labirinto estava apenas começando a desatar seus nós, e Lara sabia que o tempo estava se esvaindo. Lara congelou, as palavras ecoando em sua mente como um tambor ensurdecedor. Ela não podia acreditar. A mulher que estava à sua frente, que lhe desencadeava tantas emoções conflitantes, proclamava um enigma ainda mais forte do que o que já a cercava. É claro que não poderia ser verdade. Era um pesadelo disfarçado, algum tipo de machucado velho que não queria cicatrizar. Não, isso não pode ser! Lara murmura, lutando contra a crescente confusão. A mulher estava a poucos passos dela. Um acúmulo de segredos. E agora tudo parecia girar em torno de um ponto central. Um ponto que havia se desfeito em cacos. Natália era só o começo? O que isso significava? Você precisa entender, Lara. Essa história é muito maior do que você imagina. A mulher disse, um sorriso sombrio no rosto. A luz fraca da casa abandonada projetava sombras que dançavam em torno dela, criando uma atmosfera opressora. Eu sou a chave que vai abrir tudo para você. Mas Lara não tinha paciência para enigmas. Quem é você? O que quer de mim? Ela sentia as mãos tremerem enquanto tentava recuperar a força. O desejo de entender a verdade a empurrava em frente. Mas a dor já era demais. Eu sou Sheila, sua verdadeira mãe. A mulher respondeu com um ar de frieza. Cada palavra caiu como uma bomba. Lara sentiu o mundo desabar de novo. Natália, ela não é sua irmã de sangue. Ela é o resultado de um plano que transcende tudo o que você conhece. O coração de Lara disparou. Você tá mentindo! Isso não é possível! Um turbilhão de emoções dilacerantes invadiu seu peito. Raiva, tristeza, incredulidade.
Como poderia existir um acúmulo de mentiras tão profundo? Lara, você foi criada sob uma cortina de fumaça. Sheila prosseguiu. Agora mais intensa. Eu não podia cuidar de você. Alexandre tomou você de mim. E eu fui forçada a ficar longe. Mas a verdade é que você é parte de uma linha mais antiga. Uma linhagem que envolve mais do que apenas traições. Lara olhou para Fernando, buscando alguma confirmação do que estava ouvindo. Mas o homem estava pálido, como se fosse a mesma luz distante que a envolvia. Ela não pode ser sua mãe, Fernando finalmente disse, a voz trêmula. Isso não faz sentido. Tudo faz sentido, querido, Sheila interrompeu, dirigindo-se a ele. O jeito que ela olhou trazia um toque de possessão, uma clara tensão no ar. A linha de sangue que vocês dois compartilham é mais poderosa do que imaginam. É por isso que agora estamos aqui, diante do que foi escondido por tanto tempo. Um grito cortou o ar, ecoando nas paredes da sala. Lara se virou rapidamente. Era Natália, deitada no chão, agora acordando. O pânico se espalhou como um incêndio descontrolado. Um olhar de luta atravessou o rosto da irmã. E então, ela viu Sheila. Você está aqui? Natália gaguejou, seu olhar perplexo. A atmosfera mudou instantaneamente. O que era um campo de batalha emocional agora se tornava cada vez mais uma arena de forças conflitantes. Você não deveria estar aqui, mãe. Não agora, Natália disse, as palavras temendo como folhas ao vento. Uma chispa de repressão, um duelo familiar. Lara olhou cada uma delas com incredulidade. Tudo o que pensou poder ser a verdade estava se desmoronando como vidro quebrado. Então, o que é isso? Um jogo de poder? Um plano intrincado para destruir famílias? Ou é apenas um ciclo interminável de dor? Não é tão simples, Sheila respondeu, seu tom mudando. Você não vê? A conexão que temos é mais forte, mais antiga. E agora que você sabe, não pode simplesmente ignorar. Você tem um papel a desempenhar. Fernando encarou Lara e, por um momento, ela viu um piscar de dúvida em seus olhos. O que exatamente ele sabia, enquanto o mundo ao redor delas pareceu congelar em um instante de pura tensão, uma dúvida assombrosa começou a tomar conta de Lara. Ela realmente queria saber toda a verdade? Ou seria mais fácil viver na ilusão? O que mais poderia ainda ser revelado? Ela estava à beira de uma revelação que mudaria tudo novamente. O que poderia surgir em seguida? Uma guerra familiar de desentendimentos e segredos? Havia muito mais por trás de tudo isso. Lara já não sabia mais em quem confiar e o que poderia acontecer agora ao descobrir os segredos enterrados. Poderia ser devastador. E o silêncio que se seguiu fez muito mais ecoar em sua mente, como se todo o universo a estivesse observando. O que estava prestes a descortinar? Lara congelou, as palavras ecoando em sua mente como um tambor ensurdecedor. Ela não podia acreditar. A mulher que estava à sua frente, que lhe desencadeava tantas emoções conflitantes, proclamava um enigma ainda mais forte do que o que já a cercava. É claro que não poderia ser verdade. Era um pesadelo disfarçado, algum tipo de machucado velho que não queria cicatrizar. Não, isso não pode ser! Lara murmuriu, lutando contra a crescente confusão. A mulher estava a poucos passos dela. Acúmulo de segredos! E agora tudo parecia girar em torno de um ponto central. Um ponto que havia se desfeito em cacos. Natália era só o começo. O que isso significava? Você precisa entender, Lara. Essa história é muito maior do que você imagina. A mulher disse,
um sorriso sombrio no rosto. A luz fraca da casa abandonada projetava sombras que dançavam em torno dela, criando uma atmosfera opressora. Eu sou a chave que vai abrir tudo para você. Mas Lara não tinha paciência para enigmas. Quem é você? O que quer de mim? Ela sentia as mãos tremerem enquanto tentava recuperar a força. O desejo de entender a verdade a empurrava em frente. Mas a dor já era demais. Eu sou Sheila, sua verdadeira mãe. A mulher respondeu com um ar de frieza. Cada palavra caiu como uma bomba. Lara sentiu o mundo desabar de novo. Natália, ela não é sua irmã de sangue. Ela é o resultado de um plano que transcende tudo o que você conhece. O coração de Lara disparou. Você está mentindo! Isso não é possível! Um turbilhão de emoções dilacerantes invadiu seu peito. Raiva, tristeza, incredulidade. Como poderia existir um acúmulo de mentiras tão profundo? Lara, você foi criada sob uma cortina de fumaça. Sheila prosseguiu, agora mais intensa. Eu não podia cuidar de você. Alexandre tomou você de mim. E eu fui forçada a ficar longe. Mas a verdade é que você é parte de uma linha mais antiga. Uma linhagem que envolve mais do que apenas traições. Lara olhou para Fernando, buscando alguma confirmação do que estava ouvindo. Mas o homem estava pálido, como se a luz distante que a envolvia agora o cercasse. Ela não pode ser sua mãe, Fernando finalmente disse. A voz trêmula. Isso não faz sentido. Tudo faz sentido, querido. Sheila interrompeu, voltando-se para ele. O jeito que ela olhou detinha um toque de possessão. A linha de sangue que vocês dois compartilham é mais poderosa do que imaginam. E agora que você sabe, não pode simplesmente ignorar. Você tem um papel a desempenhar. Fernando olhou perscrutadoramente para Lara, e uma gota de suor escorreu por sua testa. O que mais ele sabia? O clima estava eletrificado, e Lara sentia o coração disparar. Então, num instante, um barulho intenso fez todos silenciarem. Um estalo horrendo. A porta da sala de estar se abriu com violência, e uma sombra imponente se projetou. É como se o próprio terror tivesse entrado pela porta. Um homem alto, de cabelo desgrenhado e roupas deterioradas, estava lá. Seu olhar era insano. Vocês não deveriam estar aqui! Ele gritou, a voz reverberando pelas paredes. Um frio gelado percorreu a espinha de Lara. Você! O homem apontou para Sheila, seus olhos brilhando intensamente. Você estragou tudo. O caos se instalou. Natália, agora despertando, viu a figura e suas feições mudaram de alarme para reconhecimento. Pablo! Não! Ela gritou, saltando para a frente, os olhos cheios de lágrimas. Por favor, não faça isso! Lara e Fernando trocaram um olhar confuso. O que isso significava? Ele é seu pai? Lara conseguiu perguntar, os lábios tremendo. Sim, Natália respondeu, suas emoções transbordando. Pablo é meu pai, seu padrasto! A verdade cortou o ar como uma faca. Lara se sentiu tonta, incapaz de processar. E ainda não sabe? A verdade que vou revelar vai acabar com você. Pablo avançou. O que fizemos foi por necessidade, e você nunca deveria ter existido. As palavras ressoaram, pesadas, sufocantes. Lara viu tudo desmoronar diante de seus olhos. Cada revelação, cada conexão, cada dor acumulada ao longo dos anos, agora se entrelaçava em um emaranhado perigoso e profundo.
O que ela pensava ser uma simples traição, agora era uma guerra de legados e mentiras. E no meio do desespero, Lara percebeu que estava em uma armadilha, mais perdida do que nunca. O que mais estava escondido? E, acima de tudo, qual era o verdadeiro papel de Sheila e Pablo no jogo que agora estava em suas mãos? Um grito ecoou e tudo parecia estar à beira de um colapso. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo e Lara sabia que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Lara congelou, as palavras de Pablo reverberando em sua mente como um eco distante. Ela sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A revelação era insuportável, brutal. Você não sabe do que está falando! Ela gritou, quase desesperada. Natália, com lágrimas nos olhos, tentou se aproximar, mas Sheila a impediu com um gesto. Olhando para o pai, Natália balançou a cabeça, uma confusão marcando seu rosto. Pablo, pare! Você não pode dizer isso! A tensão aumentou a cada segundo, como um fio prestes a se romper. Mas antes que a situação pudesse se intensificar ainda mais, o barulho de passos apressados ecoou do lado de fora. A porta da frente se abriu abruptamente. Lara não tinha ideia do que esperar. E então um grupo de pessoas surgiu. Silenciosas e sombrias. Elas usavam roupas formais, como se tivessem saído de um filme de suspense. Parados! Ninguém sai! Uma mulher com uma expressão gratificada na voz gritou. Estamos aqui para você, Lara! Lara virou-se para Fernando, confusa, mas ele estava paralisado, horrorizado. Ele reconheceu aquela mulher. Os agentes! Ele sussurrou. Mas por que eles estariam aqui? O que mais estava acontecendo? A mulher que liderava o grupo avançou, seu olhar fixo em Lara. Você não sabe a verdadeira razão pela qual você está aqui. Nós viemos para buscar você. Os convidados, que até então tinham sido meros observadores do caos, agora se encolheram. O ar estava pesado de medo. Lara sentiu as mãos treinam em seu próprio corpo. Buscar? Falaram comigo? Sobre o que você está falando? É hora de você saber a verdade sobre sua linhagem e o que realmente significa ser filha de Alexandre? A mulher respondeu, sua voz firme, mas não hostil. Você é parte de uma linha de descendentes. Descendentes de quê? Lara interrompeu, o coração acelerado. A ideia de que alguém estava controlando sua vida a fazia sentir-se como uma marionete. A mulher hesitou, mas a urgência falava mais alto. Uma linhagem antiga, Lara. Um clã que possui segredos. Segredos que vão além do que você pode imaginar. E você está no centro de tudo isso. Ao ouvir a palavra clã, a mente de Lara girou. Eu não tenho ideia do que você está falando. Me deixe em paz. Mas a mulher não parecia abalada. Você não pode escapar do seu destino. E se não agir rapidamente, poderá perder tudo. Natália se virou para Lara, a dor em seu olhar agora misturada à determinação. Lara, talvez seja verdade. O que você sabe? O que mais nunca fui capaz de contar? A tensão aumentou e com a entrada dos agentes, o ambiente parecia prestes a explodir. Lara olhou ao redor, confusa e desesperada. O que mais estava em jogo? Como elas poderiam estar ligadas a algo tão maior? Então, ainda sem acreditar, Lara notou uma expressão de cólera começar a formar-se no rosto de Pablo. Você não pode deixar que elas te manipulem, Natália. Isso é uma armadilha.
Nesse momento, algo brusco aconteceu. O grupo de agentes começou a se mover e uma luz brilhante entrou pela janela quebrada. A cena era hipnotizante, como se estivesse em câmera lenta. A mulher se virou novamente para Lara com uma intensidade quase sobrenatural. Vá com a gente e nós revelaremos tudo! Lara hesitou, o coração acelerado. Uma parte dela queria recuar, preferindo a segurança das mentiras que conhecia. Porém, a outra parte ansiava pela verdade, não importando o quanto fosse dolorosa. Mas antes que ela pudesse decidir o que fazer, um estrondo abalou o local. A estrutura da casa começou a tremer e a fumaça começou a entrar pelo teto. A sala deles estava desmoronando. Fujam! Foi a última ordem que ela ouviu enquanto todos ao seu redor entravam em pânico. E nesse momento, tudo parecia rodar. O que significava isso? Estavam todos em um jogo muito maior do que pensavam. A decisão se apresentou de imediato. Lara olhou para Natália e seus olhos refletiram a confusão e o medo que sentiam. Mas havia outra opção a se considerar. Seria a verdade tão horrenda assim? E o que mais a esperava se decidisse seguir em frente? Enquanto o caos dominava o ambiente, Lara percebeu que o enigma estava mais profundo do que jamais poderia imaginar. Natália olhou com medo evidente nos olhos e Lara sentiu um nó na garganta. Mas quando o barulho da porta quebrando ecoou, tudo mudou novamente. Pablo gritou, sua presença agitada criando ainda mais tensão. Não deveriam estar aqui! Ele era uma tempestade! Lara e Natália trocaram olhares nervosos enquanto o homem avançava, seu rosto mais vermelho que nunca. E aí tudo aconteceu rápido. O grupo de agentes não hesitou. A mulher à frente, que parecia ser a líder, avançou em direção a Pablo, como se soubesse que ele era uma ameaça. Saia do caminho! Ela ordenou, um tom firme em sua voz. O silêncio cortante foi combinado com a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. No entanto, o que aconteceu em seguida foi um verdadeiro choque. Do nada, um tiro ecoou. A velocidade do som era tão intensa que fez todos pararem em seus lugares. Lara sentiu seu sangue congelar. Pablo se virou. Uma expressão de incredulidade estampada em seu rosto. Ele olhar para o ombro e então despencou no chão. Um golpe devastador que a fez soltar um grito. Pablo! Natália gritou, correndo em direção ao pai. Lara ficou parada, paralisada pela surpresa, o coração batendo com força. Virou-se para a mulher, que olhava para Pablo, como se tudo estivesse sob controle. Vocês não deveriam estar aqui, repetiu ela, e sua frieza era arrepiante. A verdade é muito mais perigosa do que pensam. Lara não conseguia processar. O homem que desconcertava estava agora caindo, enquanto Natália chorava em desespero. Mas então, isso não foi tudo. A mulher se virou para Lara. Seus olhos, antes frios, agora brilhando como uma intensidade que a fez sentir-se vulnerável. Você precisa entender, Lara, começou a mulher. O que aconteceu aqui hoje é apenas o começo. Vocês, as duas, estão em muito mais perigo do que imaginam. Enquanto falava, os outros agentes da porta cercaram o espaço, prontos para agir de forma decisiva. Lara estava em choque. Uma mistura de medo e raiva a envolveu como um manto pesado. Por quê? Por que você fez isso? Rudimentar como um grito cortante. A raiva dentro de sua alma era palpável,
Um desejo desesperado de entender por que tudo estava fora de controle. Porque é a única maneira de manter você a salvo, a mulher respondeu, o tom soando agora estranhamente como uma súplica disfarçada. E nesse momento caótico, Lara olhou para Fernando, que estava pálido, as mãos trêmulas. Está tudo bem. Eles são aqui para nos ajudar. Ele começou, mas suas palavras se perdiam no ar, sufocadas pelo frenesi da cena. Então, uma revelação súbita veio à tona, quando Lara lembrou-se das fotos que trouxera consigo. A imagem de uma criança se destacando em meio a todas as outras. Você é um dos descendentes também, não é? Você está neste jogo como nós. O desespero a invadiu, mas sua voz se afirmava. O que você escondeu de nós? A mulher hesitou, uma sombra cruzando seu rosto. Não posso explicar agora. Cada um aqui tem um papel, e as escolhas que fazemos são mais complexas do que a simples lealdade. Estamos todos interligados, mas antes que qualquer um pudesse reagir, um som estrondoso irrompeu da porta de entrada. Uma explosão. A luz piscou e a sala parecia desmoronar de novo, como se um novo ato de traição o fizesse. A única coisa que ela sentia agora era a incerteza. O que viria a seguir? E a verdade? A verdade parecia cada vez mais distante, enquanto a vida ao seu redor desmoronava em ruínas. Ela precisaria descobrir, ao preço que fosse. Lara estava paralisada, sem saber o que fazer. A sala estava à beira do colapso, e a urgência na voz da mulher era palpável. O caos ao seu redor só aumentava. Natália olhou com medo evidente nos olhos, e Lara sentiu um nó na garganta. Mas quando o barulho da porta quebrando ecoou, tudo mudou novamente. Pablo gritou, sua presença agitada, criando ainda mais tensão. Vocês não deveriam estar aqui. Ele era uma tempestade? Lara e Natália trocaram olhares nervosos, enquanto o homem avançava, seu rosto mais vermelho que nunca. Elas recuaram, unindo as forças, mas a inquietude estava em cada movimento. Então, tudo aconteceu rápido. O ar estava pesado, quando uma luz ofuscante irrompeu pela janela quebrada. Lara sentiu um tremor profundo nas entranhas. A adrenalina disparou como um fluxo elétrico. E, antes que pudesse processar o que estava vendo, a porta se abriu de uma vez e a figura robusta de um homem, com um armário repleto de traumas e armas, desabou na cena. Era alguém que ela nunca pensou que veria ali. Você! Ele olhou fixamente para Lara, as veias saltadas no pescoço. A conexão deles era instantânea. Eu não posso acreditar que você está viva. O plano precisa prosseguir. E você tem que ir com ele. Surpresa, o tempo parecia parar. A identidade do homem era um mistério. Mas havia uma urgência em como ele se movia. Lara não entendeu. Quem é você? O que está fazendo aqui? O medo a envolvia como uma névoa pesada. Eu sou o seu verdadeiro pai, Lara. Ele revelou. E suas palavras foram como uma bomba. O chão sob seus pés tremeu, como se tudo fosse desmoronar. E Natália, ela não é só sua irmã. Não é o que você pensa. Eu sei que você não me reconhece, mas é hora de sabermos a verdade. Um grito de Natália cortou o ar. Uma mistura de incredulidade e dor. Isso não pode ser.
Você está mentindo! Ela olhou entre eles, confusa, as emoções estampadas no rosto. Lara desejou que tudo fosse um pesadelo. Alguém estava brincando com ela. Não estou mentindo! O homem segurou os braços de Lara, sua voz se elevando. Você precisa entender. Estamos todos em perigo. Eu fugi por anos. Anos e anos escondendo isso. Ele fez uma pausa, ofegando. Alexandre não é o homem que você acredita que era. Ele fez algo terrível, algo que colocou todos nós em risco. As peças começaram a se encaixar, mas, de uma forma distorcida, Lara fez uma conexão instantânea. Espere, o que você quer dizer com isso? O nó na garganta apertava a cada segundo. O caos ao seu redor parecia distante. Apenas ela e aquele temor silencioso. Natália se movia, a mente trabalhando em alta velocidade. Se isso for verdade, então tudo, essas traições... Pablo, o que você sabe sobre isso? O olhar dela estava pesado entre a dor antecipada e a necessidade de respostas. E a verdade está enterrada em segredos que vão muito além do que imaginamos, ele disse, a voz cheia de desespero. Um passo à frente e uma explosão aconteceu. Não no sentido literal, mas de uma onda de emoção esmagadora. Nesse instante, todos os olhos se voltaram para Lara. E ela se deu conta de que o verdadeiro pesadelo não era apenas a traição em si, mas a revelação de que, afinal, sua vida estava entrelaçada com um plano muito maior do que poderia imaginar. Vocês não têm ideia do que realmente está em jogo. O homem continuou, agora esperando um condão que poderia liberar todos os obstáculos. A linhagem, as alianças, o poder, tudo isso é só a ponta do iceberg. O que está por vir vai colocar vocês em uma grande escolha. E o tempo está se esgotando. A tensão no ar era espessa, como um fio prestes a arrebentar. Lara queria entender, mas o nível de complexidade ultrapassava tudo o que já havia experimentado. E no minuto seguinte... uma nova explosão irrompeu quando outro grupo de agentes entrou, armas em punho, prontos para enfrentar qualquer um que se opusesse. Não se movam! O grito ecoou no ambiente, enquanto o pânico se espalhava como um incêndio em palha seca. Lara olhou para as duas facções, entre família e estranhos. Qual caminho escolheria? As respostas estavam em jogo. Mas a escolha seria dela. No fundo, a pergunta queimava em sua mente. Quem realmente era? E o que estava a aguardando na próxima curva dessa história alucinante? Lara estava paralisada, a mente em um turbilhão, enquanto a cena se desenrolava à sua frente. A mão firme do homem que dizia ser seu pai a puxou. Mas tudo parecia irreal. Natália estava em estado de choque, sem saber se havia que acreditar no que ouvia. O que mais poderia sair daquela bagunça toda? Pablo, caído no chão, olhou para a mulher que havia liderado os agentes. Seu rosto marcado pelo desespero. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A tensão estava alta. Um ponto de ruptura prestes a acontecer. A mulher dos agentes se aproximou, olhos fixos em Lara. Precisamos ir, agora! O tempo está se esgotando! A urgência em sua voz era clara, mas Lara hesitou, os sentimentos a atolando. E foi nesse momento, como se uma luz tivesse se acendido, que ela olhou para sua irmã. Natália parecia tão perdida quanto ela. Precisamos confiar uma na outra, sussurrou Lara. E a decisão passou na expressão de Natália. Havia um fio de esperança no ar, entre todas aquelas mentiras pesadas.
Você não pode confiar neles. Pablo gritou, levantando-se com dificuldade. Os olhos dele estavam ardendo em fúria. Isso é uma armadilha! Mas Lara sentiu uma resoluta mudança dentro dela. Eu preciso saber a verdade. O peso das palavras tirou o ar de seus pulmões. Seja o que for que tiver que acontecer, precisamos encarar isso. Quando Lara se virou para os agentes, viu um novo foco nos olhos da mulher, como se ela realmente entendesse o que estava acontecendo. Se forem comigo, posso protegê-las. Há uma rede de aliados esperando. Tudo o que você precisa saber está seguro, mas só se agirmos agora. O som de sirenes ao fundo tornou-se ensurdecedor. As paredes da sala começaram a estalar e ações improváveis iriam causar um colapso. Lara olhou para Natália e, sem hesitar, acenou. Vamos, agora! As duas irmãs correram em direção à porta, enquanto os homens se movimentavam para contê-los. Lara sentiu a adrenalina pulsando em suas veias, como um rio descontrolado. As chamas da dor estavam ali, mas havia também uma centelha de coragem. Elas não poderiam viver mais como marionetes em um jogo sombrio. A verdade, afinal, era mais potente que qualquer traição. Enquanto passavam pela porta, um estrondo interrompeu a movimentação. Fernando ficou para trás, entre as sombras, observando a cena. Seu olhar a deixava intrigada. Você ainda não sabe a verdade sobre a sua linhagem, gritou ele. Uma última tentativa de comunicar algo. Nós saberemos, Lara gritou de volta, sentindo que a saída representava mais do que apenas escapar. Era um passo em direção à liberdade. Elas se lançaram na noite escura, sentindo a liberdade e o medo dançarem juntas enquanto se afastavam da bagunça. Depois de várias curvas, respirando o ar fresco da liberdade, Natália finalmente encarou Lara. O que fazemos agora? A pergunta pairava entre elas como um desafio e um compromisso. Lara sorriu. Uma onda de esperança envolvendo-a. Agora! Vamos atrás da verdade, juntas. Era a primeira vez em muito tempo que ela se sentia no controle. Elas sabiam que a estrada à frente não seria fácil, mas também perceberam que a união poderia redefinir tudo. E assim, sob a luz da lua, Lara e Natália correram em direção ao desconhecido, onde a verdade e o poder estavam à espreita. Um novo capítulo estava prestes a começar, e elas estavam prontas para enfrentar qualquer coisa. Atenção! Antes que você saia, precisa saber de algo super importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão fazer seu coração disparar. E esmague o botão de like agora! Seu apoio é essencial para alimentar o algoritmo e trazer conteúdo que você adora. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Estou ansioso para ler cada um deles. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho sensacional. Não espere nem mais um segundo. Faça isso e junte-se à nossa comunidade que não aceita menos que a verdade.